Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Você que talvez está se perguntando, Dom Ian, onde você estava? Porque há algumas semanas você simplesmente parou de gravar vídeos. Bom, para você que não me conhece, eu sou Dom Ian, advogado fanático pelo Flamengo, e eu tenho já há um ano me proposto, né, a gravar vídeos para o nosso canal aqui no YouTube e também no TikTok, Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Agora, você há de convir que, como advogado, eu não tenho como gravar vídeos a cada minuto, a cada hora ou a cada acontecimento do Flamengo. Não tem como, infelizmente. Então, você tem um período com mais gravações e você tem um período com menos gravações. Claro que a minha intenção é sempre manter vocês informados, especialmente vocês que, tal como eu, não tenho contato direto com integrantes da comissão técnica, com pessoas ligadas ao Flamengo. Você que talvez, como eu, mora em um local distante do Rio de Janeiro. Eu moro em Florianópolis, nosso canal tem sede em Florianópolis, Santa Catarina. E eu tenho aí me proposto a gravar vídeos e conteúdo sobre o Flamengo de uma maneira que, quem sabe, possa vir a agradar vocês. Agora, eu não fiquei sem gravar também à toa. Como vocês podem ver, estamos com um novo cenário e, claro, pensando nas pessoas que vêm acompanhando o nosso trabalho, pensando naquelas pessoas que gostam de ver um cenário um pouco mais equipado. Então eu montei aqui um novo cenário que vai agora compor o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Só explicando, aqui nós temos uma assinatura do Zico. Isso aqui não é uma cópia não, tá? Não é uma impressão não, isso aqui é uma assinatura do Zico. Tive um encontro com o Zico, eu e meu pai, encontramos o Zico, você vai ver a foto aí agora, e eu pedi, Zico, por favor, faz uma dedicatória porque essa camisa ela vai ser moldurada e vai estampar o cenário do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Aliás, o Zico, que pessoa magnífica. Falei, Zico, posso te dar um abraço? Ele falou, claro, pô. Dei um abraço nele, agradeci por tudo. E aqui nós temos uma camisa com meu nome e com uma dedicatória do maior ídolo da história do Flamengo. Então, certamente, assim como ele ganhou muitos títulos, essa camisa assinada pelo Zico vai também abençoar o nosso canal. Bom, eu estou sem gravar vídeos, mas eu estou vendo tudo o que está acontecendo no Flamengo. Logicamente que, tal como você, torcedor, tem acompanhado todas as partidas. Infelizmente, tenho visto a derrocada do Flamengo, especialmente depois daquilo que aconteceu com Pedro Queixada. E eu quero começar falando a respeito do que existe nos bastidores do Flamengo em relação a uma insatisfação com o técnico Jorge Sampaoli. Porque o técnico Jorge Sampaoli, embora esteja no Flamengo, ele está cada vez mais se aproximando daquilo que um dia foi Vitor Pereira, Paulo Souza, alguém que está com o corpo no Flamengo, mas com o espírito já bem longe dali. Como aconteceu com o Hugo Souza, por exemplo, nome de quem está vivo, mas está morto. Isso porque grande parte das pessoas que integram o Flamengo não querem a presença do técnico Jorge Sampaoli. E aqui eu me refiro a dirigentes, conselheiros, profissionais do clube, os atletas, profissionais que fazem parte da comissão permanente do Flamengo. E aí você tem um pequeno grupo, que é o grupo da comissão técnica do Jorge Sampaoli, já desintegrada, porque não é a comissão original. A comissão original tinha Pablo Fernandes, mas em razão de uma imbecilidade cometida por ele, ele teve que ir embora. E aí você tem um pequeno grupo que fica muito afastado dos demais. O grupo de Jorge Sampaoli até tenta, segundo informações, uma aproximação com o integrante da comissão permanente, numa tentativa de salvar esse ano, já tão atribulado. O torcedor do Flamengo não aguenta mais e certamente lembrará do ano de 2023 com muito pesar. E a Copa do Brasil surge aí como uma oportunidade de talvez salvar esse ano. Mas para que isso aconteça, deve existir um mínimo de entrosamento entre Sampaoli e jogadores, comissão técnica do Sampaoli e jogadores, integrantes da comissão permanente. Um bom resultado dentro de campo pode desinflamar um pouco mais a torcida, que por consequência deixará de cobrar tanto a diretoria do Flamengo, que também vem sofrendo muito. E é um conjunto, é uma obra que só vai acontecer se tiver interesse das partes envolvidas, o que não sei se existe. Eu sinceramente não sei se existe. Já se falou em Felipe Luiz assumindo o comando técnico da equipe, não sei se é bom para ele, pensando em alguém que está começando a carreira.
Se tudo der certo é maravilhoso, mas se tudo der errado também pode ser uma forma muito ruim de iniciar essa carreira como técnico. Já se falou em Rogério Ceni, que também não acho que seria a solução dos problemas, seria talvez uma maneira de tentar afastar esse fantasma de vingança do Dorival Júnior em relação ao Flamengo. Porque aí nós teríamos também, de um lado, um técnico que, sendo o maior ídolo do nosso adversário na final da Copa do Brasil, já vamos falar sobre isso, deixa o like se até agora você não deixou o like no vídeo, também nas vezes em que lá passou como técnico não foi muito bem tratado. Então você teria, de um lado, Dorival Júnior podendo se vingar do Flamengo, e o próprio Rogério Ceni também podendo se vingar do São Paulo, porque afinal de contas, embora o São Paulo não tenha demitido, embora tenha sido divulgado um acordo, a verdade é que o Rogério Ceni foi mais uma vez fritado nessa segunda passagem pelo São Paulo. Mas não acho que o Rogério Ceni seria a solução, muito menos Mano Menezes, como já se falou. Eu acho que o que deve existir nesse momento é uma coesão, uma junção de interesses em prol de conseguir aquele que é hoje o único título possível do Flamengo. Já que o Campeonato Brasileiro, cá pra nós, já era. É do Botafogo. O Botafogo está aí com 96,6% de chance de ser campeão. Se não ganhar agora, meus caros, pode enterrar. Aliás, o Hulk, jogador do Atlético Mineiro, já falou, se não formos nós a ganharmos, claro que não vai ser o Atlético Mineiro, né? Que seja o Botafogo. É fácil torcer pro Botafogo, né? Eu fico abismado quando eu vejo o pessoal torcendo pro Botafogo, feliz da vida. Botafogo não faz mal a ninguém, né? Difícil é torcer pro Flamengo. Botafogo não faz mal a ninguém. Era um morto-vivo até ontem. Já caiu não sei quantas vezes nos últimos anos, desde 2002. Então, se ganhar, não vai fazer mal a ninguém, né? Se nós quisermos ganhar a Copa do Brasil, tem que haver essa coesão. Sampaoli tem que mudar, ou pelo menos fingir que mudou. Porque senão, meus caros, talvez nem a final da Copa do Brasil ele chegue. Mesmo com Rodolfo Landim ontem, logo após o sorteio, ter falado, não, ele fica. Ele fica. Digo aqui pra vocês, se não mudar, ele não fica até a final da Copa do Brasil. E tudo isso passa muito pela partida de sábado no Newton Santos, às 9 horas. Porque mesmo que não tenha mais chances no Brasileirão, ou chances remotas, para dizer o mínimo, nenhum torcedor vai aceitar uma derrota pro Botafogo, mesmo jogando fora de casa. A partir do resultado de sábado, nós teremos ou não uma continuidade do técnico Jorge Sampaoli. E aqui, já falando de continuidade ou não do técnico Jorge Sampaoli, eu queria trazer para vocês a informação nova, mas velha ao mesmo tempo, acerca do grande interesse de dirigentes do Flamengo em poder contar, em caso de saída do técnico Jorge Sampaoli, com o técnico português, mais um, Carlos Carvalhal. O técnico Carlos Carvalhal ganha força para substituir Sampaoli no Flamengo, é o que afirma o jornalista português. O Carlos Carvalhal, por que eu digo que é uma nova, velha informação? Porque o Carlos Carvalhal, durante muito tempo, foi desejo do Flamengo, desde a época em que ele estava no Braga. Vocês certamente que acompanham o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras lá no TikTok sabem disso, e vocês aqui também, em algum dos nossos vídeos, já devem ter visto Dom Ian falando a respeito de Carlos Carvalhal. E mais uma vez o nome dele surge com força, ele que está à disposição no mercado desde que saiu do comando técnico do Celta de Vigo da Espanha. As informações são do jornalista Luiz Pinto Coelho, que é comentarista do programa Bola na Rede TV. Então eu quero saber de vocês acerca desse nome. Carlos Carvalhal seria uma boa para o Flamengo? O Flamengo acerta em mais uma vez insistir em técnicos de fora? Vamos lembrar, gente, que desde o Jorge Jesus, nenhum técnico estrangeiro deu certo no Flamengo. Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira. E agora a gente está vendo o que está acontecendo com o Sampaoli. Embora tenha tido períodos de bonança, quando acabou a paz, e aqui eu me refiro ao lance imbecil, repito, do Pablo Fernandes, acabou. De 70 e poucos por cento de aproveitamento, o Flamengo agora tem 50%. E nesse meio tempo nós tivemos Rogério Ceni, que ganhou mal e mal o Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil, salvo engano, e tivemos aí Dorival Júnior. E até o Renato Gaúcho não conseguiu o título, mas teve ali alguns períodos de bons momentos no Flamengo. Tinha o grupo na mão, pelo menos. Então o Flamengo acerta em mais uma vez querer um técnico estrangeiro? Eu quero saber de você, por favor, deixa aqui o seu comentário. Carlos Carvalhal é mais um dos nomes que surgem ao Flamengo. E o Flamengo, gente, terá um grande desafio pela frente se quiser conquistar a Copa do Brasil. Porque nós não teremos aí
talvez aquele que para muitos é o nosso principal jogador, ou ali disputando essa posição com o Bruno Henrique, que é o Arrascaeta. E não teremos também, a princípio, se nada acontecer, a participação do Luiz Araújo, que vem jogando bem, que tem tudo para se tornar titular, mas que se machucou com uma lesão no bíceps femoral na última partida contra o Internacional. Aliás, os dois. Já não bastasse a nossa situação, nós tivemos os dois machucados simultaneamente. E aí o Flamengo vem montando uma operação de guerra para poder fazer com que esses atletas possam participar das finais da Copa do Brasil. Lembrando, o sorteio foi ontem, para você que ainda não sabe. O Flamengo vai disputar a primeira partida em casa, no Maracanã, dia 17 de setembro, e depois vai a São Paulo, dia 24 de setembro, para poder jogar o jogo de volta. Eu estarei em São Paulo, inclusive, só que com passagem marcada para voltar para Floripa logo de manhã, gente. Eu comprei há meses isso. E eu tô vendo como é que eu vou fazer para poder assistir essa partida, porque nem ingresso eu tenho. Mas vamos lá. O que o Flamengo está fazendo para poder ver se recupera esses atletas? Bom, funciona assim. Na parte da manhã, os jogadores fazem um tipo de trabalho no Ninho do Urubu. E na parte da tarde, eles fazem um trabalho complementar em casa. Então no CT eles passam por tratamento intensivo, são informações aqui do UOL, eles passam por tratamento intensivo com fisioterapeutas pela manhã e ficam sob os cuidados do departamento médico no período da tarde. Os fisioterapeutas do clube também têm sido deslocados para as residências dos jogadores para um terceiro turno de trabalho no período noturno. Então o esforço que o Flamengo tem feito deslocando profissionais para a casa dos atletas. Além de outros trabalhos, eles têm utilizado botas de compressão. O que essas botas fazem? Elas ativam o fluxo sanguíneo e aceleram o tratamento. O tratamento foi iniciado logo depois da partida contra o Internacional, um empate maldito em 0-0, né? E ambos, como eu falei, foram diagnosticados com lesão no bíceps femoral na perna esquerda. E há uma corrida contra o tempo, por isso que eu disse, uma operação de guerra. Porque se não der certo, meus caros, sendo um prazo cauteloso para a recuperação de 4 a 6 semanas, pode esquecer a participação deles na Copa do Brasil. E aí você vai enfrentar um São Paulo muito motivado, que também não vem de bons resultados, mas que vai decidir em casa. Eu vi ontem muitos debates sobre se decidir em casa é fator preponderante para vencer ou não. Depende. Depende. Ano passado a gente venceu o Corinthians em casa. Talvez não estivéssemos em casa, mas sim em Itaquera, a gente teria perdido nos pênaltis, não sei. A vibração do local pode afetar, sim, o desempenho dos jogadores. Se nós não estivéssemos em casa, talvez o Gabigol não teria para quem pedir aquele apoio que ele pediu naquele momento em que o Flamengo estava fragilizado. O Flamengo tinha acabado de sofrer o empate do Juliano, gol do Juliano, e ido para os pênaltis, como estava com a vitória na mão. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas eu sei também que em 2004 o Flamengo perde no Maracanã para o Santo André. Último jogo. Estávamos decidindo em casa. Então é sempre uma incógnita. Mas, se tivermos a participação do De Arrascaeta, certamente os prejuízos são menores. Agora, mudando de assunto, falando sobre um outro tipo de operação, mas uma operação financeira, quero falar a respeito de uma joia do Flamengo que hoje tem uma multa rescisória simplesmente na bagatela de 582 milhões de reais, exatamente. Estou falando do Peterson, ele que é atleta sub-17, fez o gol que deu ao Flamengo o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2022. Ele estaria próximo de ser negociado junto ao Barcelona por empréstimo. O Barcelona, por sua vez, emprestaria a filial do clube, que é o Barça Athletic, treinado pelo Rafa Marques, zagueiro mexicano que atuou juntamente com o Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, naquele time fantástico que conquistou a Liga dos Campeões de 2006. Ele seria emprestado e haveria aí uma possibilidade de compra. Ele poderia ser vendido entre 3 a 4 milhões de euros, dá cerca de 15,8 a 21 milhões de reais. Ninguém tem uma multa rescisória de 582 milhões de reais à toa. O Flamengo renovou o contrato com o Peterson recentemente. O contrato vai até 2026. E, pasmem, a multa contratual dele, a rescisão contratual, a multa rescisória, melhor dizendo, é superior à do Pedro Queixada. E esse jogador realmente deve ter algo de especial. Então, seria mais um jogador que poderia rumar à Europa, mais uma joia do Flamengo. Agora, para poder finalizar o vídeo, eu vou falar de festa. Uma festa
para a qual eu não fui convidado e muito provavelmente você também não foi. Estou falando da festa do Gabigol. Gabigol não, mais respeito, poderoso Gabi, já que o tema da festa é o poderoso chefão. Hoje, Gabigol faz sua festa, com muitas personalidades, obviamente, como não poderia deixar de ser, e comemora, então, 27 anos de idade. Ele que, para muitos, é o segundo maior ídolo do Flamengo, ficando atrás apenas dele, né? Zico. Inclusive, para mim, eu amo o Gabigol, já cansei de falar isso, é um jogador que tem que ficar para sempre no Flamengo. Mas ele parece que se esforça para que perca o prestígio com a torcida. Eu não posso concordar com uma festa no momento em que a torcida do Flamengo está chorando. Eu não posso concordar com uma festa realizada no dia em que há jogo da Libertadores da América e que equipes como o Internacional, por exemplo, estarão jogando. Eu moro aqui no Sul, estou vendo vários torcedores do Inter por aqui, já na expectativa, agora são meio-dia e 14, já na expectativa para poder assistir a partida em bares, com os amigos, e a torcida do Flamengo faz o quê? Fica assistindo em casa. Mas o Gabigol e os amigos dele, e até atletas do Flamengo, que logicamente foram convidados, estarão fazendo festa. É justo. Não há nada de errado em fazer festa. Agora, parece razoável não dar a mínima para o que a torcida vai achar? Eu acho que não. E aí, hoje a festa vai rolar, claro, ninguém vai cancelar a festa por causa da torcida, evidentemente, mesmo que a torcida possa, inclusive, fazer protestos no local, o que é esperado. Houve aí uma publicação de uma matéria no Globo Esporte mostrando uma curtida do Gabigol num post que ironizou o Marcos Braz e que isso teria exposto a relação fria entre os dois no Flamengo. Eles que já brigaram no intervalo do jogo entre Flamengo e Fortaleza, aquela questão do gramado, etc. A partir dali parece que a relação azedou. E no Twitter havia ali uma matéria lá do Planeta do Futebol, informando que torcedores do Flamengo estariam preparando um protesto na porta da festa que vai acontecer na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí teve um torcedor que comentou assim, vai ter protesto, como é que foi? Deixa eu ver aqui. Vai ter protesto, mas contra o Braz, Spindel, Landim, etc., tudo beleza, não tem protestos, zero protestos, né? Zero protestos contra Braz, Spindel, Landim e companhia. E o que o Gabigol fez? Curtiu esse comentário. Eu não acho, aqui minha opinião, eu não acho que ele esteja errado, ele tem liberdade, né? Embora ele tenha que ter noção do tamanho que tem, ele tem liberdade para curtir, de deixar de curtir o que ele quiser. Agora, me preocupa se o Gabigol entender que os problemas do Flamengo não passam por ele. Me preocupa se o Gabigol não entender que está devendo, que não está adequado fazer festa num momento como esse. Me preocupa se o Gabigol entender que os problemas do Flamengo são exclusivamente causados por essas pessoas que o camarada comentou e ele curtiu. Braz, Spindel, Landim, etc. Porque aí você tem um problema maior. Se você não se conscientiza de que precisa melhorar, meu amigo, então esquece. Você vai ser um peso para o local onde você trabalha. E tudo que nós não queremos é que o Gabigol se torne um peso. Até porque ele está em fase de renovação contratual. E o próprio Marcos Braz, inclusive, com quem ele já não tem boa relação, é um dos defensores da renovação. O Gabigol sempre foi um dos grandes orgulhos do Marcos Braz, que o trouxe em 2019. Juntamente com Bruno Henrique, Arrascaeta e etc. Marcos Braz defende a renovação do Gabigol. Mas renovar para quê, Gabi? Para que você continue querendo ser mais popstar do que atleta? Você está perdendo nas disputas de bola. Você não consegue dar um passe certo. Você não está treinando adequadamente. Sua cabeça está na festa, sua cabeça está na música. Sua cabeça está em qualquer outra coisa que não o Flamengo. Isso é evidente. O problema não é fazer festa. E vocês já viram esses comentários em outros locais. E eu estou aqui expressando a minha opinião, que pode ser igual a essas que você já ouviu. O problema não é fazer festa. O problema é não dar a mínima para a torcida. E o problema é não se conscientizar de que precisa melhorar. É isso. Bom, quero agradecer a você que ficou comigo em mais um vídeo. Por favor, deixa o like, siga o canal do Ian Saudações Rubro-Negras. Nossos vídeos serão assim. Não prometo vídeos diários, mas quando fizer vídeos, vamos procurar fazer um apanhado do que está acontecendo e com opiniões muito autênticas para você, que assim como eu é fanático pelo Flamengo. Vamos fazer, claro, tem coisas que não podem mudar, a prece rubro-negra,
Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo.